Bom dia a todos. Meu nome é Daniela Tinoco, Relações com Investidores da Padtech. Nós estamos hoje aqui para apresentar os resultados da companhia do primeiro trimestre de 2025 e o acumulado nos 12 meses entre abril de 24 e março de 25. Os resultados foram divulgados ao mercado ontem, no final do dia. O ITR e o release estão disponíveis nos sites da companhia, da CVM e da B3. Caso vocês tenham perguntas, pedimos por favor para que digitem no campo Q&A aqui do Zoom, indicando o nome, empresa e ao final da nossa exposição a gente responde a essas perguntas. Tal qual fazemos em todos os outros tal qual fizemos em todos os outros trimestres, essa apresentação está sendo gravada e vai ficar disponível para consulta no site da companhia, www.padtech.com.br. Hoje conosco está Carlos Raimar Schoninger, CEO, DRI e CFO em exercício da Padtech. Raimar, eu vou projetar aqui a nossa apresentação e passo a palavra a você para começar. Muito bom, obrigado, Dani. Bom dia, boa tarde a todos, né? Imagino que isso aqui vai ficar gravado e muitas pessoas vão ver um replay, né? Como é de costume nos últimos tempos aí nas conferências de investidores. Então, vamos lá, vamos passar para a apresentação. Esse é o primeiro trimestre do ano 25, um trimestre que foi muito bem em resultados quando comparado ao mesmo período do ano anterior, né? E só lembrando um pouco da Padtech, quem é novo na tese, né? Padtech faz toda a eletrônica e fotônica, né? Para iluminar as fibras ópticas nos backbones de alta capacidade, numa tecnologia que mais comumente quem é do setor de telecomunicação chama de DWDM, né? Nós percebemos aí a fibra óptica já nas casas de talvez aí mais de 80% das empresas no Brasil, um pouco mais de 50% aí na média da América Latina. Então, presença fibra óptica em vários lugares, concentram-se as fibras ópticas de distribuição nas cidades, e quando viram os grandes tubos de alimentação desses dados aí para as grandes nuvens de internet aí são Google, Facebook, Amazon, agora as grandes plataformas de inteligência artificial, as conectividades entre os data centers que se propagam aí tanto por terra, por mar, né, nas redes de cabos submarinos e redes de cabos fluviais. E também entramos mais recentemente, nos últimos anos, na camada que nós chamamos de elétrica, né, que no mundo do protocolo de internet, também chamado de IP, com várias parcerias para vender roteadores, né, que é aquilo em uma escala industrial daqueles roteadores que nós costumamos ver nas nossas casas, nas nossas empresas, só que capazes de processar várias centenas de giga de tráfego aí, tanto nas redes terrestres como também nas redes fluviais. Tem uma nova tendência tomando o mercado, né, que vocês já devem ter ouvido falar muito aí das redes dos satélites, as novas órbitas de satélites baixas, né, como Starlink e tem várias outras comparáveis. Starlink é a mais presente aí no território em número de satélites. Elas também precisam ser alimentadas tal qual uma torre de celular 5G. Então, nós cuidamos de toda essa conectividade no mundo telecom, no mundo de data centers, né? Quem vê a foto do data center, entre uma torre e outra dentro dos data centers, das torres de processamento, e outra do data center, ou entre os data centers, né? Também nossa tecnologia é muito empregada, tanto para conectar, né, dos roteadores no topo aí das torres de processamento, tanto para inteligência artificial quanto para a nuvem, como entre os data centers, que é a nova demanda crescente aí em todo o mundo aí com os grandes investimentos anunciados aí, tanto no Brasil como fora do Brasil, para esses mega data centers para treinar as inteligências artificiais que já estão nascendo aí por vários locais do mundo. Dito isso, eu vou passar diretamente para os resultados, depois dessa ambientação, onde nós crescemos nesse ano foi principalmente no território internacional, e quando nós comparamos isso ano contra ano, é um crescimento bastante relevante. Saímos de 58 milhões no primeiro trimestre de 24 para 96 milhões aí no primeiro, para 72 milhões, desculpe, no primeiro trimestre de 25, né?
o último trimestre do ano de 96 sempre é o mais, eu diria, o mais forte, temos uma certa sazonalidade, mas entre trimestres temos uma volatilidade, porque lidamos com projetos, esses projetos levam tempo para serem maturados, serem instalados, e nós só representamos eles aqui na Receita quando recebidos pelo cliente, né? Então, em projetos maiores, passam vários trimestres aí de instalação, e vocês percebem ele aqui na Receita quando o cliente dá o aceite. Essa é a regra geral. Quando nós comparamos aí na soma de 12 meses, que eu gosto de comparar, nós também apresentamos um crescimento interessante de quase 5% no mesmo período do ano contra ano. Lembrando que o ano passado, no início do ano, e o final de 23 foram anos onde nós falamos da ressaca pós-pandemia e nós estamos retomando trimestre a trimestre de forma muito consistente. Na próxima página, vocês podem olhar um pouco os resultados de lucro bruto, que é o que sobra depois dos custos de fabricação, e também aqui um número bem interessante de crescimento de margem, ano contra ano, bem expressivo o crescimento de margem, o que nos coloca aí num trilho de crescimento bastante rentável para frente, mostra boa gestão do portfólio, boas novas iniciativas com novos produtos mais rentáveis, a rentabilidade do próprio DWM, agora que toda essa supply chain, né, toda essa crise de componentes passou, nós começamos a negociar melhor os custos e também novas linhas, tanto de serviços, de softwares, plataformas e também nos equipamentos, que começam a brindar margens muito boas para a companhia. Para frente. O EBIT, né, que é a geração operacional de caixa, que é o mais relevante, sempre é um indicador muito relevante no mundo financeiro, dos investimentos, também com crescimento bem interessante ano contra ano, especialmente trimestre contra trimestre, lembrando que o trimestre passado, além da demanda menor, nós fizemos um ajuste bastante severo na companhia, reduzindo custos, tanto em overhead quanto nas atividades, buscando automatizar, melhorar a eficiência de toda a organização. E isso leva aí a uma geração de EBITDA cada vez mais saudável e uma franca recuperação. Próxima página. E aqui um pouco do que compõe os custos da companhia, né? Vocês notam que o P&D nós estamos racionalizando, o P&D é tudo que nós gastamos para desenvolver os nossos produtos, racionalizando levemente, mas temos que manter um pulso forte em cima do desenvolvimento, porque é aí que se formam as novas safras de receita com os novos equipamentos. Todo o P&D investido na nova geração, na nova plataforma, está ajudando aí a impulsionar as vendas. Hoje nós temos o melhor equipamento transponder, né, que liga as fibras óticas com a melhor capacidade de transmissão e o melhor custo por bit transmitido, por informação transmitida. Então, um produto vencedor, saímos na frente do mercado, na frente da concorrência. É claro que a concorrência se aproxima e nós temos que trabalhar no P&D para as próximas gerações, trabalhar em alianças no mercado global, visto que o Brasil não produz os chipsets, nós temos que trazer isso de uma cadeia de suprimentos global. Despesa administrativa também sob controle como percentual sobre vendas comerciais dentro do bom patamar, lembrando que nós estamos abrindo novos territórios, abrimos a filial no México no início desse ano, já estamos presentes no Peru, então estamos ganhando geografia internacional e novos modelos de distribuição em todas as regiões. E a despesa financeira sobre a receita líquida foi um pouco afetada aqui pela taxa de juros, dólar, ou seja, tem vários impactos aqui que alteram e o custo financeiro, alguns marcados somente sem efeito de caixa, somente marcações do mercado. E vocês vão notar lá depois na explicação da dívida que nós estamos pagando boa parte aí das dívidas mais caras e ficando com uma dívida bem racional, bem concentrada e uma dívida bem de longo prazo, o que dá toda a segurança financeira que a companhia precisa aí para os seus projetos de longo prazo. Próxima página. Aqui é um pouco de como é que nós estamos nos empréstimos. Reduzimos significativamente a nossa alavancagem, parte aí por redução do endividamento bruto, parte pela geração de EBITDA, e com isso nós estamos com uma alavancagem tendendo a melhorar no longo prazo. Temos alguns atrasos de recebimento que devem ser curados aí nos próximos trimestres, e isso junto com a rentabilidade operacional
vai melhorando esse número aí até o final do ano, conforme já vimos comentado aí no fechamento do ano. Próxima página. Importante só ressaltar aqui no custo de dívida, que o nosso custo de dívida é bastante baixo, né? Selic, hoje, né? Nós estamos aqui no dia 8, a Selic subiu ontem, novamente. Nós estamos com um custo all-in, né? Custo médio da nossa captação de 8,7. É uma taxa bastante saudável, né? Para uma empresa que pensa no longo prazo e consegue ter um custo de endividamento bastante razoável comparado com o que nós temos aí no spot de mercado. Próxima página. Aqui um pouco da evolução do endividamento. Tivemos vários pagamentos de dívidas que venceram nesse primeiro trimestre, algumas dívidas em ien, outras em dólar, que nós fizemos os pagamentos e não renovamos linhas caras, mantendo somente linhas mais racionais, que são muito baseadas em FINEP, e uma linha de longo prazo, que é bullet agora mais ou menos para 4 anos, se eu não me engano, aí na contagem dos prazos de pagamento. Próxima página. E com isso nós fechamos aí um pouco do nosso demonstrativo de resultados desse trimestre. Estou aberto aqui para as perguntas de vocês. Só lembrando aqui do resultado líquido da companhia, foi um resultado líquido praticamente no break-even, né, no lucro do trimestre, o que é bastante saudável, considerando que o primeiro trimestre sempre é o trimestre tende a ser mais sazonal, né? Sempre lembrando que é uma companhia de projetos, nós podemos ter variações mais significativas sempre entre os trimestres, de acordo com a monetização, né, de acordo com o reconhecimento da receita nos resultados da companhia. Daniela, podemos abrir para as perguntas, é isso? Podemos, vamos abrir para as perguntas. A gente já tem duas perguntas aqui vindo de uma mesma pessoa. Primeiro, ele parabeniza a companhia pela melhora nos resultados. E aí, a pergunta é a seguinte: gostaria de saber a respeito do aumento da dívida líquida e disponibilidade do caixa que diminuiu. O que a Padtech realizou para ter tido este movimento? Eu comentei ali naquele bridge da dívida que nós pagamos algumas dívidas que estavam vencendo normalmente. Essas dívidas estavam em moeda estrangeira e ter dívida em moeda estrangeira não é o melhor, eu diria, o melhor remédio nesse momento, né? Com toda essa volatilidade que temos em todos os territórios. Então, levamos a uns pagamentos das dívidas, alguns ajustes e reconhecimento a valor presente aí das operações que nós fizemos bullet, e especialmente aqui temos um atraso de pagamento que deve ser equacionado aí em 1 ou 2 trimestres de um cliente relevante, que é normal, né? Às vezes atrasar um ou outro projeto no pagamento. Então, estou bem tranquilo quanto à tendência de desalavancagem da companhia e melhora dos seus resultados operacionais. Então, isso eu diria que é um efeito sazonal aqui que deve ser curado aí já no médio prazo. Raimar, ainda tem uma outra pessoa fazendo uma pergunta ainda na esteira desse tema, né? Com essa redução do nosso caixa e equivalente de caixa para 116 milhões de reais, se a estratégia da Padtech pode mudar para sustentar o crescimento orgânico e retardar, o crescimento inorgânico. Não muda nada no nosso projeto de crescimento inorgânico, né? Então, a disponibilidade do caixa foi uma estratégia financeira de reduzir dívidas caras e dívidas voláteis, né? Então, com isso, o caixa da empresa deu uma afundada e não faz sentido captar caro só para aparecer na foto aqui, quando sabemos que temos uma disponibilidade de caixa aí no ano bastante interessante. Não muda nada nos planos inorgânicos da companhia. Claro que comprar qualquer empresa, qualquer iniciativa, e temos visto várias aqui, é sempre um desafio. Nós temos que fazer uma boa diligência, ver se tem fit, né? Se isso fecha na estratégia da Padtech, se isso traz EBITDA, né? Traz receita e EBITDA para se pagar. Então, entre fazer um orgânico controlado nos gastos que sabemos fazer, ou comprar uma companhia arriscada, quer seja por uma questão tributária, ou uma tese de investimento que é mais frouxa, preferimos sempre fazer em casa. Nós estamos sempre olhando o mercado aí para ver opções de crescimento. Não retarda, mas a disciplina de comprar bem é o que mais interessa, né? Não queremos ver esse caixa desperdiçado em uma tese que vai afundar ou alguém que nos vendeu aqui um sonho que é impossível de ser realizado na prática.
Esse é o desafio de comprar quando se conhece muito bem o que faz, o que nós fazemos, então mensuramos entre comprar ou fazer e nem sempre as contas fecham entre comprador e vendedor. Mas isso é disciplina de M&A, já passei por várias dessas na companhia, a Daniela está comigo nessa jornada, então essa disciplina de comprar bem é o que importa, né? Preferimos não comprar uma tese arriscada para os investidores e fazer em casa de forma menos arriscada do que comprar alguma coisa que a gente possa arrepender depois. Quando olhamos no mercado mundial das consolidações, quem consolidou coisas iguais, né? A Tran e Adva, por exemplo, fizeram uma integração de gigantes no setor de eletrônica no hemisfério norte. E a soma das duas companhias, quando olhamos hoje, dá quase ah, uma das companhias originais. Muitas companhias sofrendo aí com as suas teses dos produtos, né? Não estamos mantendo intacto, com produtos competitivos, gerando caixa, quando outros estão sendo depurados do mercado. Então, é um momento de muita cautela, mas também é um momento de muita oportunidade de comprar alguém que pode vir aqui com uma tese interessante ou fazer aliança com alguém, algum desenvolvimento que complemente a nossa linha de forma bastante interessante, sempre preservando o caixa, porque essa é a nossa disciplina de preservar a companhia a longo prazo e manter um fôlego para crescimento, quando aparecer uma oportunidade. A próxima pergunta aqui vem no sentido do qual o potencial do programa de data centers, caso grandes players decidam investir no Brasil. Semana passada, o governo foi aos Estados Unidos procurar investimentos nesse segmento. Muito boa pergunta, né? Nos últimos dias eu ouvi muita pergunta, muita gente de fora do segmento de telecomunicações e data center, né? Surpreso com esse número, né? Trilionário, de investimentos em data centers. O mundo está numa onda de investimentos em data centers para treinar todas essas máquinas, todos esses algoritmos de IA. É necessário muito processamento, muita energia. O Brasil tem a bênção de ter energia limpa, um portfólio de energia limpa, que dependendo do ano aí, da intensidade das chuvas, pode variar entre 70% a mais de 90%, entre eólicos, hidráulicos e energia limpa aí de queima de resíduos de cana, por exemplo, e outros. Então, o Brasil tem, minha última contagem, são quase 150 gigas de energia disponível, está para fazer muito data center. Eu acho que isso que está levando a essa possibilidade do governo atrair parte desses data centers para cá. Parte desses data centers já estão aqui. Você olha, São Paulo já tem muito data center da Microsoft, da Amazon, Google, Meta, e outras, Ascente, assim, só para não esquecer outros nomes, a Scala tem muitos data centers nascendo, e eles competem aí no grid de transmissão. Então, tem algumas áreas que já começam a estar saturada, não que o Brasil não tenha energia, mas nós temos que distribuir isso melhor. E quando eu falo em distribuir, é aí que entra o que nós fazemos na Padtech. Eu comentei lá no início que nós podemos servir tanto dentro dos data centers, as nossas tecnologias de transmissão ótica começam a ser plugadas dentro das torres de data center para uma torre falar com a outra torre ou com outro hall de data center, são várias salas de processamento. Então, nós chamamos de up and out, né? Ou seja, das torres de processamento para as outras torres e de um data center para outro data center. Isso é uma linha de produtos, está sendo atendido por produtos que chamamos de plugáveis, né? Que se conectam diretamente nesses roteadores. Então, dentro dos data centers existe um mercado. É um mercado que a Padtech começa a explorar a partir de agora, lentamente. Logicamente, passa por um poder de compra desses grandes OTTs lá fora, que alguns até fazem os seus próprios equipamentos, fazem todos os seus equipamentos, montam o seu data center, mas tem sempre alguns data centers à margem aqui que nós podemos atuar. E a conectividade para o data center. Para um grande data center é necessário, primeiro, toda essa infraestrutura civil, a sala, a energia, geradores, bancos de bateria, para manter isso tudo funcionando 24/7 com um Service Level Agreement extraordinário, ou seja, não pode parar, né? Essa é a regra geral. Precisa ter energia disponível, o Brasil tem energia, e precisa ter conectividade. Essa conectividade se divide entre terrestre, né, para chegar nesses data centers, e as submarinas, que são os segmentos onde a Padtech é forte. Já comentamos aí nas outras videoconferências,
a Padtech voltou ao mundo submarino. Nós temos um pipe de projetos submarinos e fluviais aí bastante interessante, crescendo dia a dia. São projetos de maturação longa. Então, para atender um data center, nós precisamos integrar esse data center no mundo e no Brasil. Então, aí que entram as demandas por conectividade ótica, onde entra o DWDM, onde nós vamos precisar mais roteadores também para canalizar esse tráfego, e as demandas estão crescentes, os projetos começam a maturar. São projetos caros, não são projetos baratos e levam um tempo de maturação, mas se o Brasil seguir nessa linha, não vai ser rápido, não é 1 trilhão do dia para a noite, não tem nem como fazer isso, não tem nem linha de transmissão, mas uma jornada de 5 anos podemos imaginar um bom crescimento. Sempre lembre que projetos de infraestrutura são quase como rodovias, precisam um tempo de maturação, um tempo de decisão, busca de financiamentos adequados, são sempre rentabilidades mais no limite do custo de capital, mas é realmente uma notícia muito boa para quem está nesse segmento, para quem está no Brasil, para quem produz no Brasil, e produz com a neutralidade necessária para atender tanto a nova geopolítica, né, mais americana, mais europeia, ou mais asiática, mais chinesa. Então, nós temos condições de nos adaptar, né, sermos neutros em tudo que fornecemos para atender a qualquer um dos lados aí dessas brigas. O Brasil se comportou muito bem em toda essa discussão, né, das tarifas de importação, das tarifas entre os países, e acreditamos que é um bom momento, sim, para no médio e longo prazo termos oportunidades de crescimento. Obrigada, Remara. A gente tem mais uma pergunta aqui vindo, questionando qual a perspectiva de receitas e lucro da Padtech para 2025. Antes de passar a palavra a você para responder, só lembrando que a gente não dá guidance aqui na companhia. Obrigado, Daniela. Nós preferimos não dar guidance, até por conta dessas volatilidades dos reconhecimentos das receitas dos projetos, vários projetos novos. O que eu posso comentar acerca do futuro aqui, qualitativamente, nós estamos muito bem posicionados naquilo que fazemos de DWDM. Esse mundo do DW, da conectividade óptica, está miniaturizando e nós estamos seguindo essa tendência. Estamos desagregando, o que nós chamamos por um primeiro approach, saindo daquelas torres de transmissão óptica para equipamentos um pouco maiores do que o notebook, e agora migrando lentamente para altíssima capacidade em equipamentos um pouco maior do que um pendrive, que custam dezenas de milhares de dólares em alguns casos. Então, são equipamentos de altíssimo valor agregado e nós dominamos toda essa cadeia na ótica. E nos roteadores estamos entrando com várias parcerias. E, então, estamos bem posicionados aí quanto a isso. Então, outro foco tem sido os cabos submarinos, e vocês notaram lá nos resultados, cada vez mais resultados consistentes em cima de serviços, softwares e plataformas. Que nós vemos aqui um trimestre, mas tem contratos aqui de alguns anos, né, que estão sobre a mesa e são executados. São contratos de longo prazo, com pessoas, com engenharia, com pessoas de campo, com softwares, plataformas, projetos de automação, que começam a se tornar mais relevantes. Então, nós estamos posicionados para estarmos competitivos em equipamentos, é um mercado competitivo global, estarmos mais preparados para as novas fronteiras de crescimento, né, quer sejam em equipamentos para data centers, né, essas mesmas soluções óticas para data centers, e também na área de serviços, software e plataformas. O grande desafio desses 2 trilhões, seguramente, é manter isso tudo funcionando, além de construir, né? Precisamos de gente operando não só os data centers, toda essa infraestrutura, e estamos com várias alianças e várias iniciativas dentro da companhia para termos um portfólio completo de soluções. E quando anunciamos esses volumes gigantescos de investimento em data centers, nós temos que imaginar que toda essa cadeia de informações, ou um filme, ou um processamento, ou um dado da Microsoft, da sua empresa que está na nuvem, ou uma inteligência artificial, ela não existe sozinha lá no data center, no Brasil ou fora. Ela precisa chegar no usuário. Para chegar no usuário, existe toda uma teia de redes de telecomunicações que deve ser impulsionada em vários segmentos. Então, nós vamos ter um aumento de capacidades em várias fronteiras, tal qual aconteceu com os vídeos, que eles se aproximaram do usuário. A inteligência artificial vai se aproximar do usuário, se aproximar de uma fazenda, se aproximar de uma indústria, às vezes está dentro da indústria, e se faz uma logística de formação
dos dados da inteligência artificial. Então, nascem os data centers de inferência, né, que preparam as informações a serem concentradas e perguntadas para esses grandes algoritmos de IA. E começa a ter uma cadeia de distribuição. E é aí que nós entramos. Obrigada, Raimar. Nossa próxima pergunta aqui questiona qual o impacto do programa Redata para os negócios da Padtech. Redata. Eu também desconheço que programa é esse. Bom, se a pessoa puder botar um pouquinho mais de cor aqui, vamos passar para a próxima. Nada lá. É, a próxima pergunta, ela é até relativa à linha do balanço aqui de títulos e valores mobiliários, né? Que é uma linha que terminou subindo bastante ali de dezembro frente a março. Se você me permite, Raimar, até eu comentar aqui esse incremento, né? A gente vê que saiu ali de cerca de 2 milhões de reais para 21 milhões de reais. E essa linha, ela traz aqui a consolidação do FIDIC Funtel, que a Padtech tem junto ao BNDES, tá? Então, esse aumento, ele significa o caixa do FIDIC, que ainda não foi consumido em financiamento dos nossos clientes, e como a gente tem a consolidação do FIDIC no balanço, ele termina estando refletido aqui em todas as nossas linhas do balanço patrimonial. Ramar, se você quiser complementar alguma coisa, Não, mas... mas é isso Mas a mesmo. Obrigado, Daniel. explicação Obrigado, Daniel. é Exatamente. essa. É É, uma nossos produtos são de alto valor agregado e a grande, eu diria, mais de 50% normalmente levam projetos de financiamento. Então, nós fomos a primeira empresa a criar um fundo para uso dos recursos do governo, do BNDES, recursos incentivados, para financiar os nossos clientes que implementam essa infraestrutura, né? Depende aí dos bolsos, né? Tem bolsos de FUST, Funtel, FINEP, né? Então tem várias, dependendo do projeto do nosso cliente, nós acessamos vários bolsos e temos o FIDIC, temos outras formas e nós somos co-investidores nesses fundos. obrigada, Raimar. Obrigado, Dani. Bom, só aqui clareando, né? Redata seria a Haddad nos Estados Unidos, então a gente já cobriu aqui também essa Já questão, a cobrimos. visita do ministro aos Estados Unidos. Bom, com isso a gente encerra aqui as perguntas que recebemos da audiência hoje. Antes de eu passar aqui para o Raimar fazer o encerramento dele, seguimos na Padtech, disponíveis para qualquer questionamento. O nosso principal canal de comunicação com vocês é através do e-mail ri@padtech.com.br. Eu estou à disposição, Raimar também. E a nossa próxima divulgação de resultados acontece então em agosto, quando a gente trouxer os dados do segundo TRI de 25. Raimar, eu passo a você então. Obrigado, Daniela, por organizar tudo, todo o time Patec, por manter a companhia sólida aí, crescendo com bons produtos, boas soluções para o mercado. Claro que o mundo de tecnologia ele é absurdamente veloz e nós temos que andar nessa velocidade também, trazer novas soluções para o nosso cliente. Eu diria que tanto como cliente da Patec, eu já fui no passado, quanto como produtor de tecnologia, nós estamos muito bem posicionados em várias frentes, temos reconhecimento de clientes, temos um melhor Net Promoting Score do segmento, né? Os nossos clientes adoram a Patec em todos os novos projetos, estamos inseridos nessa teia de projetos, tanto nacionais quanto internacionais, estamos inseridos na teia de projetos governamentais também, por ser uma empresa de segurança nacional, de segurança nacional aqui. Então, tudo isso habilita a empresa a estar num bom momento e para aproveitar essa onda de crescimentos aí, de novos data centers, novas conectividades, novos cabos submarinos, novos cabos fluviais, que está se espalhando em toda a América Latina. Muito obrigado a todos. Espero vê-los em breve aqui em mais uma apresentação trimestral ou algum outro momento relevante para a companhia. Obrigado. Obrigada, bom dia.